Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então, aqui no versículo 10, ele vai falar: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, aqui é quando o Senhor Jesus capacitou a sua igreja, deu dons à sua igreja, visando o aperfeiçoamento e a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esses dons são pessoas. Pessoas. É diferente aqui são os dons de Cristo. Quando você lê em 1 Coríntios 12, não vá confundir, porque apesar das nossas traduções lá chamem dons também, fale dons, ali são manifestações espirituais, não são dons. Os dons são esses daqui, esses 5, que são os dons de Cristo e que só Ele pode dar. Ninguém pode fazer uma faculdade de teologia e sair dali pastor, porque é um dom dado pelo próprio Cristo. Percebe? Então aqui são os dons de Cristo. 1 Coríntios 12 são as manifestações do Espírito. Às vezes confunde, né? Porque uma coisa acaba se sobrepondo à outra e pode causar uma certa confusão. Mas é bom deixar muito claro que lá não são dons, lá são manifestações. Aqui sim são dons. A diferença da manifestação, da de 1 Coríntios 12, é que a manifestação é dada a cada um para o que for útil. Então uma pessoa recebe uma manifestação do Espírito Santo para uma determinada tarefa. Acabou a tarefa, acabou a validade da manifestação. Desaparece a manifestação. Por isso que não existe pessoas com dom de curar, né? Como tem no pentecostalismo. Ah, fulano tem o dom de curar. Não tem dom de curar. Eventualmente o Espírito Santo usava um dos seus servos para curar. Então ele capacitava naquela ocasião, para aquela missão, para que a pessoa pudesse ser usada para curar. Acabou, encerrou o expediente, acabou. Ele não tem o dom de curar. A mesma coisa expulsar demônios, né? Por exemplo, Paulo expulsou demônios. Nós encontramos ele expulsando aquela jovem endemoniada, ele libertando ela do espírito imundo. Ela ficou vários dias, diz lá em Atos, que ela ficou vários dias seguindo Paulo e Silas e gritando pelas ruas: esses homens são servos do Deus Altíssimo que vos anunciam o caminho da salvação. Agora você imagina Paulo e Silas andando pela rua e essa mulher louca, essa jovem, né, gritando do lado deles. Por que Paulo não expulsou o demônio dela? Porque não era a hora. Ali fala que ela ficou vários dias fazendo isso. Aí chega um belo dia, Paulo vai e liberta a jovem do demônio, do espírito imundo que a afligia. Por que só nesse dia? Por que não antes? Porque, como eu falei, é uma manifestação do Espírito. Não é que Paulo tinha o dom de expulsar demônio. Não. No momento certo, no momento da necessidade, o Espírito Santo o capacitou para fazer aquela tarefa. É assim. Agora, os dons de Cristo não são dons do Espírito. Os dons de Cristo são esses do capítulo 4 de Efésios. Esse dom, ele dá aos homens e está costurado na pessoa. Então o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre são o dom. A própria pessoa é o dom.
Então, um evangelista, por exemplo, ele tem o dom de pregar o evangelho. Mas se ele não prega o evangelho, ainda assim o dom está lá. Ele tem o dom. Se ele não abre a garrafa, o dom continua lá. Ele só não abriu a garrafa, só não está praticando o seu dom, colocando o seu dom em prática. Não sei se eu consegui me fazer entender nisso aqui. Os dois primeiros dons, apóstolos e profetas, não existem mais. Os apóstolos eram aqueles que andaram com Jesus, aqueles que conheceram o Senhor, aqueles que testemunharam a sua ressurreição. Tudo isso você aprende no capítulo 1 de Atos, quando os discípulos vão, então, escolher um apóstolo para ficar no lugar de Judas, que tinha se suicidado. E aí tem dois, então, que são escolhidos, são selecionados, porque eles tinham andado com Jesus, eles tinham visto a ressurreição, eles tinham sido testemunhas da ressurreição, e aí no fim escolhem Matias para ser o apóstolo que estava faltando. Agora, não tem mais apóstolo hoje. Se alguém se declarar apóstolo, ele é um impóstolo, impostor de apóstolo, porque não existe mais apóstolo hoje. Os apóstolos foram dados, como nós lemos lá em Efésios 2, para formar a base ou alicerce da casa de Deus, onde Cristo é a pedra angular e o alicerce é formado pelos apóstolos e profetas da igreja. E em cima desse alicerce é levantada então a casa de Deus com as pedras vivas que somos nós que cremos em Cristo. Agora, o alicerce já foi feito pelos apóstolos e pelos profetas da igreja. Eles nos deixaram as Escrituras. Nós já temos tudo o que nós precisamos para crescer a casa em cima desse alicerce. Então, alguém que se declare apóstolo hoje é que nem pegar uma casa pronta já e pegar uma pedrona dessas que são usadas no alicerce e querer enfiar no meio da parede da casa. Não faz sentido algum, porque os apóstolos eram para fundamento, para alicerce da casa. E a casa já está alicerçada nos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Ok? Então, apóstolo não tem mais, profetas não tem mais, porque já temos as revelações. Hoje alguém me escreveu falando assim, me disseram que Deus não dá revelações a mulheres, só a homens. Eu disse a ele, olha, Deus não dá revelação para mais ninguém hoje. Porque tudo que tinha que ser revelado já foi revelado. Nós temos a revelação de Deus em nossas mãos. Se todos os dias vier uma revelação nova, não vai acabar nunca, não vai dar para encadernar esse livro, a Bíblia já vai ter 1 quilômetro de altura, de tanta revelação que tem. Mas não, Deus já revelou tudo o que tinha que revelar. Está tudo nas páginas da Bíblia. Se a gente não consegue enxergar, é falta de discernimento, falta de exercício. Mas está lá. Tudo está revelado já. Ah, mas o dia em que Cristo vai voltar, está lá na Bíblia, está revelado. Ah, mas que horas? Não é para saber. Se não está lá, não é para a gente saber. Simples assim. Ok? Então deu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Quem é o evangelista? Evangelista é quem prega o evangelho. Ah, mas só evangelista pode pregar o evangelho? Não, qualquer um pode pregar o evangelho. Tanto é que quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala assim, faze a obra de um evangelista. O que isso dá a entender é que Timóteo não tinha o dom de evangelista, ele não era um evangelista, como era Filipe, por exemplo, que é chamado de evangelista, né? Filipe, que pregou para o eunuco, ele é chamado, é o único que é chamado de evangelista na Bíblia. Mas Timóteo não era um evangelista, mas Paulo fala para ele, faze a obra de um evangelista, ou seja, faça o trabalho de um evangelista. Nesses tempos difíceis, como nós estamos hoje também, é importante que aqueles que não têm o dom façam o trabalho do dom. É claro que nem sempre serão tão hábeis e capazes quanto aquele que tem o dom. A mesma coisa o pastor. O pastor não é um líder de templo, um líder de igreja.
Pastor é um que cuida de ovelhas. O que é o dom de pastor de Efésios 4? É um irmão que ele percebe necessidades das ovelhas, ele visita, ele procura confortar as suas ovelhas, ele procura tirar os receios delas, alimentá-las com a palavra de Deus. Esse é o trabalho do pastor. Pastor não é um pregador de púlpito. Pastor é um cuidador das ovelhas. E depois você tem o mestre ou doutor, que é o que ensina doutrinas. Esse sim é um ensinador. Esse que ensina doutrinas. Então, para a gente entender isso melhor, nós temos que abrir em Atos, tá certo, Atos 11. Aqui a gente vê o trabalho dos dons, ao vivo e em cores. Em Atos 11, versículo 19, diz assim: os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, que havia sido morto, não é? Caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens, cíprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Então esse trabalho todo aqui são os evangelistas que estão fazendo. São evangelistas. Eles estão indo e anunciando o Senhor Jesus, estão pregando a Jesus. Esse é o evangelista. Então, o versículo 19 e 20, o 19 provavelmente aqui eram apenas judeus, por isso que eles falavam só os judeus, né? No começo ainda havia essa dificuldade dos judeus aceitarem que os gentios também faziam parte do corpo de Cristo, mas havia entre eles, felizmente, alguns homens que eram de Chipre, cíprios e de Cirene, sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então aqui, os evangelistas trabalhando. E quando os evangelistas trabalham, pessoas se convertem. Não há uma religião, não há uma igreja, não há um pastor. Se convertem ao Senhor. Ao Senhor. E no versículo 22, chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Esse é o pastor. Reparou? Os evangelistas foram pregar o evangelho, ficou aquele bando de ovelha espalhada lá pelo pasto. Aí vem Barnabé, um pastor, um dom de pastor, e reúne, né? Ele fala que exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era um homem de bem, cheio de Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor, não a Barnabé e nem a uma igreja, alguma religião, alguma instituição religiosa. Se uniu ao Senhor. Nós temos 2000 anos de erro e é difícil pensar em termos não religiosos, em termos não denominacionais, né? Então Barnabé é o exemplo do dom de pastor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Atos capítulo 11, versículo 22. Se é isto que você imagina ao ler esta passagem, sugiro que procure aprender melhor o que é a igreja. E no versículo 25, partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então perceba aqui que Barnabé, no momento em que ele percebeu o limite do seu dom, porque ele tinha o dom de pastor, o que ele faz? Ele vai chamar um mestre,
que Paulo tinha o dom de mestre. E aí, durante um ano, eles ensinam naquela igreja. Que igreja? Tinha um sino na ponta? Não, a igreja é a reunião. Eles ensinam naquela reunião de irmãos, naquela assembleia de irmãos. É ali que eles ensinaram. Não tem nada a ver com templo, com templo, com tijolos, com nada disso. E precisa apagar da cabeça todas essas ideias religiosas que 2000 anos acumularam na nossa mente. Então aqui, evangelistas, Barnabé pastor, Paulo mestre, ajudando então agora nessa igreja em Antioquia, onde eles foram pela primeira vez. No versículo 26 fala: sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, ou naquela assembleia, naquela reunião, e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Foram chamados pelos outros. Não é que eles começaram a andar com um crachá na rua escrito cristão. Não, os outros os chamavam, aqueles ali são cristãos. São seguidores de Cristo. São discípulos de Cristo. Era só isso aí que... Então, com isso, a gente entende os dons de Cristo que são apresentados lá em Efésios 4. Como saber se tem algum dom? Quando alguém pergunta, eu respondo assim: comece lavando a louça da pia. E depois você vai descobrir. Na realidade, quando um cristão se coloca à disposição do Senhor, ele vai ser usado. E ele vai ser usado e o Senhor vai usá-lo na melhor oportunidade que é adequada a ele. E assim, quem sabe, ele vai descobrir qual é o seu dom. Mas não é uma coisa que precisa se aferrar a isso, né? Tipo assim, mas eu quero ser um evangelista. Não é assim que funciona. Então, queira ser útil. Queira ser útil para o Senhor. Qualquer uso que o Espírito Santo queira fazer da gente, ele não vai atropelar a vontade. Por exemplo, se eu tô andando na rua e o Espírito Santo me move para pregar o Evangelho para uma pessoa, e eu na hora falo assim: não estou com vontade, eu não vou pregar o Evangelho. Ele vai arrumar outro para pregar o Evangelho para aquela pessoa. Porque nós não somos forçados a nada. Nós não somos que nem esses espíritas que entram em transe aí. Não tem nada disso. Pensando na esfera correta que o Senhor permite a mulher exercer, quais são os dons que normalmente a mulher cristã possui? Eu entendo que possui evangelista, pastor e doutor. Eu entendo porque quando fala que Deus deu dons aos homens, vamos lá na passagem. Subiu, deu dons aos homens. Vamos ver homens aqui. O que é? Homens é antropos. Antropos, no grego, é homens no sentido de seres humanos. Seres humanos. Agora, vamos abrir em 1 Timóteo, capítulo 2, para a gente ver a diferença. Quer ver? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas sem ira nem contenda. O que está aqui no grego? Varões. É aner, não é antropos, é aner. Então, homens aqui é sexo masculino. O que subentende que a mulher não deve orar em todo lugar. Orar em todo lugar é função dos varões. E você continua lendo essa mesma passagem no versículo 9, que do mesmo modo as mulheres, e agora então no versículo 9 são guné, é mulher, mulher mesmo. Então aqui ele faz a distinção quando é homem e quando é mulher. Então, voltando lá à dúvida, pensando na esfera correta que o Senhor permite a mulher exercer,
quais são os dons que normalmente a mulher cristã possui, eu entendo que ela possui o dom de evangelista, o dom de pastor e o dom de mestre. Eu entendo assim, porque o Senhor deu dons aos seres humanos. Mas, pela passagem que eu li lá em 1 Timóteo, você já repara que existem atividades que não cabem às mulheres. Por exemplo, orar em todo lugar é para homem, não é? E ensinar também não é para mulher. Ah, mas a mãe não pode ensinar o filho? Claro que pode, porque daí a esfera é outra, não é? Então a mulher não tem uma esfera pública de atuação. Uma mulher não deve pregar o evangelho numa praça, a mulher não deve ensinar publicamente, mas ela pode ajudar o seu marido, como Priscila e Áquila, né? A Priscila ajudava Áquila a esclarecer os caminhos do Senhor para Apolo, para o jovem Apolo. Então ela, debaixo da autoridade do seu marido, ela o ajuda, ela auxilia. Então é importante entender isso, que existe uma distinção na atuação. Agora, uma mulher pode também evangelizar outras mulheres. Pessoalmente, né, falando do evangelho para uma mulher, nada de errado nisso. Não é? Nós cantamos os hinários que existem, hinários cristãos, muitos hinos, as letras foram escritas por mulheres. Existem mulheres que escrevem livros sobre a Bíblia, não ensinando doutrina, mas livros biográficos, livros de meditação, de conforto, coisa assim. Elas não estão ensinando doutrina. Então a mulher não possui... Então, mas eu falei que a mulher possui dons. O que ela não faz é exercer esses dons, exercitar esses dons em todas as situações, em todos os momentos, em todos os lugares. É difícil falar, né? Porque você vê, imagine você é uma enfermeira trabalhando no hospital, tem um homem moribundo numa cama, prestes a morrer, e ele pergunta a você, o que eu faço para ser salvo? Você não vai falar para ele assim, ah, amigo, eu não posso dizer, porque a mulher não pode pregar. Não, não é assim. Você vai dizer para ele que ele tem que crer no Senhor Jesus. Lembre-se de que quem avisou os discípulos que o Senhor tinha ressuscitado foi uma mulher enviada pelo próprio Senhor para avisar os discípulos. Quem avisou os moradores da cidade que ela tinha encontrado um que provavelmente era profeta foi a mulher samaritana. Então, a mulher, ela tem essa atividade, ela pode avisar, ela pode anunciar, não é? O que ela não pode é ensinar doutrina, ela não pode tomar uma posição pública, como a gente vê hoje na cristandade, mulher com o microfone na mão, numa igreja, lá num templo, pregando, ou numa praça. Isso é fora de ordem, isso é fora de lugar. Ok? Onde mais aqui? A única parte do corpo de Cristo que pode ser expurgada, não. Nenhuma parte do corpo de Cristo é expurgada. A cristandade professa, ela é formada por todos. Laodiceia somos todos nós. Laodiceia não são só os denominacionais ou os que não creem, mas foram batizados. Não. Laodiceia é o estado da cristandade como um todo, cristãos falsos e verdadeiros. Os cristãos falsos, eles não podem ser tirados do corpo de Cristo porque eles nunca foram membros do corpo de Cristo. Então não podem ser tirados do corpo. Na realidade, quando Cristo vier, ele vai levar a sua igreja. Vai tirar da terra a sua igreja, que são os verdadeiros salvos. Vai ficar aqui o joio com seus templos, os seus cultos, as suas bandas, os seus padres e pastores. Vai ficar, porque nunca creram. Eles não vão ser tirados do corpo. Eles nunca foram membros do corpo de Cristo. Eles só vestiram a camisa do time, mas nunca jogaram efetivamente, nunca foram membros do time. Ok?
Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.